paz. Jesus Cristo fortaleça a sua vida, prospere a sua noite. Estamos aí para entrarmos em uma temática a qual nós já discutimos bastante aqui em outras ocasiões, mas voltamos a falar sobre esse assunto que vou deixar para o pastor Wellington falar sobre esse tema tão maravilhoso que nós vamos debater, que é o cristão na política, ou o que esperar, né, de um cristão na política, mas é motivo de muita alegria para nós estarmos aqui nesta noite. Sim. Aqui, né? Através aí da Web Rádio, da ACC, da Web Rádio Malhação, né, da 98. Eu quero apresentar esse convidado de hoje porque é uma pessoa do meio, que está inserido no meio político, né, que está aí, eu acompanho um pouco a vida dele através das redes sociais, e hoje nós temos essa honra de estarmos frente a frente com ele, Edson Tal. Suas considerações iniciais, meu querido. Boa noite, graça e paz a todos. Deus venha abençoar a vida sempre de todos, né? Fui convidado, né, pastores, por vocês. Agradeço muito pelo convite. Agradeço aqueles que também já estão entrando ainda na live, né? Pode mandar suas perguntas. E eu sei que hoje aqui vai ser para mim uma benção, porque para abrir a mente de muitas pessoas. E vamos lá, vai aí, gente, compartilha com seus amigos aí, vai no WhatsApp, vai no próprio Facebook e vai compartilhando aí o aviãozinho para todo mundo aí, vão curtindo aí, que hoje vai ser uma benção. Pastor Leandro, vamos dar início então no tema? Não vamos fugir mais não? Vamos para cima mesmo? Então vamos lá. Ô Edson, primeira pergunta que eu tenho para você, eu gostaria que você... A maioria já te conhece, né, dos ibiritenses, mas tem algumas pessoas que porventura não te conheçam. Quem é o Edson Tal? O Edson Tal é filho da dona Denise Sena, né? Filho do Antônio Paraguai da Cruz, né? Um rapaz que foi criado sempre, foi na comunidade, sempre atrás, tendo sonhos, sendo como um José do Egito, um cara sonhador, e que sempre Deus realizou meus sonhos, um cara de coração bom, um cara que muitas pessoas sabem que pode contar sempre, um cara que tem vezes que falha muito, entendeu? Até no modo de falar, de ouvir, mas sou uma pessoa assim que, dizer assim, resumidamente, um cara de coração bom. Isso coração bom é muito importante, né, pastor Leandro? Pastor Leandro, um cara cristão e de coração bom. Isso é de extrema importância, né? Pastor Leandro, o tema é como deve se posicionar um cristão na política. Por que, pastor Leandro? Eu já não discuto mais se o cristão deve estar na política. Para mim não tem discussão isso. Tem que estar. Ponto final. Para mim, no meu mundo, na minha visão, é isso, entendeu? Por quê? O cristão, ele anda de ônibus, ele usa hospital público ou mesmo privado. Ele está inserido na sociedade, ele é pagador de imposto. Então, ou seja, nada mais do que o cristão está inserido no meio político. Dentro disso, Edson Tal, eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida pública, né? Sua vida aí, do seu envolvimento, qual que é o seu grau de envolvimento com a política. Eu sempre vejo você fazendo posts nas redes sociais, se posicionando em algumas situações. E eu gostaria de saber de você, hoje, nessa data presente, qual o engajamento do Edson Tal na política? Primeiramente, entrei na política no ano de 2008, 2007 para 2008, por causa de um grande amigo que foi candidato a vereador, Marcelo Silva do Salão. Eu não gostava de política. Conheci Jesus em 1999, né? Aceitando Jesus como único e suficiente salvador da minha vida, e nunca assim gostava de dizer política. Tinha aquela visão da política de que pessoas que só pensavam, e tem um pouquinho dessa visão ainda, em si próprio, não no próximo, entendeu? E eu entrei na política nesse ano e tive um entendimento que preciso de pessoas com coração bom, que quer ajudar o próximo, tipo assim, sem pensar em
sim, em si próprio. Porque quando um cara é um funcionário, vamos pôr um vereador, um presidente, um prefeito, seja qualquer coisa, ele é um funcionário do povo, né? Está ali com o povo, para atender as necessidades do povo, né? Aquilo que eu sempre falo, que um candidato, quando ele sai candidato, antes da eleição, chegando perto da eleição, ele trata o povo como um rei, trata bem, abraça, cheira, aquilo outro, liga, atende, manda mensagem, aquilo outro, todo momento. Depois que passam a eleição, ele pensa que ele sentou num trono e se sente um rei. E a pessoa que ajudou, que teve próximo, esse negócio, talvez vai precisar para alguma coisa, alguma informação, alguma coisa, trata a pessoa como um escravo. E eu entendo que na política precisa de pessoas. Não vamos pôr assim para não generalizar, porque Estado é lá, aquilo outro, nosso amigo China está aí. Precisa de pessoas boas, pessoas que têm um coração, que realmente pensam no próximo. Por quê? Porque o entendimento que eu tenho, porque quando a pessoa cumpre o primeiro mandamento, que é amar teu Deus acima de todas as coisas, e até o próximo como a ti mesmo, amar teu próximo é querer o quê? O bem. Né? Porque talvez, como é que eu vou amar, como é que eu amo a minha esposa, eu amo meu pai, eu amo minha mãe? Não, amar se eu querer o bem, ver a pessoa bem. E a política está necessitando de, porque tem pessoas, políticos que estão lá, não vou julgar todos, tem políticos, quero citar Nicolas, que é vereador de Belo Horizonte, um pensamento bom, um foco que é família, entendeu? Sempre família. É um cara bom, porque tem pessoas lá dentro da política que só está pensando em si próprio. Esquece que tudo que conseguir aqui vai ficar aqui. E aí tem pessoas que quando falam, isso, aquilo, outro, tá dentro de comunidade, eu sempre tô. Eu não preciso falar que o Edson tal, que o tal faz pro A, pro B, se entrega uma cesta ali, uma roupa aqui, uma cadeira de roda ali, uma muleta aqui. Eu não preciso não, porque eu sei que tem um pai que tá vindo lá de cima. Entendeu? Talvez a maioria dos meus vídeos, que todo mundo vê, é eu cobrando. Eu sei que eu também vou ser cobrado. Eu sei que eu vou ser cobrado, né? Com certeza. Com certeza. Pastor Leandro, o Edson Tal trouxe essa questão aí, que o cristão, né, do coração dele, e nos comentários ele apareceu, né, uma pessoa que foi ajudada por ele. Ela deixou aqui claro aqui no comentário, né, que ela foi ajudada por ele. E, né, quero agradecer o Edson Tal, que é a Lucinéia, né, e dizer que ele já se interessa pelo povo. Eu mesmo precisei dele e ele se dispôs a me ajudar. E no dia tá passando mal, ele me procurou, no meu caso era transporte para saúde, porque sofri um acidente. Ou seja, já está ajudando as pessoas e os relatos estão aí, né? O Wesley está consertando lá e falou que é engajamento com o futebol. Tem engajamento com o futebol, Edson? Tem demais. Eu fui criado, meu pai é presidente do Valência de Birité. Sim. Eu fui criado no meio do esporte. Eu amo, sou apaixonado com esporte também, entendeu? Que esporte também é saúde, né? É saúde e esporte também transforma, né? O Marlon Costa dizendo aí, tal, é isso aí. E a Lucinéia está ressaltando aqui, quando o justo governa, o povo se alegra, né? É uma parte bíblica. E a Kelly está dizendo verdade. Você, com seus 15, 17 anos, por exemplo, você enxergaria esse Edson Tal que hoje eu estou na frente dele? Não. Eu vou ser bem sincero que não. Porque hoje a cabeça que eu tenho, né, a maturidade que eu tenho, que Deus me abençoe que eu tenho agora, se eu tivesse na minha idade, quando tinha 17, 18, 19, 20 anos, essa idade que você está falando, seria muito mais diferente. Aquilo igual você disse, né? Como você veio de comunidade, eu também venho de uma comunidade e falo com você. Já passei muitas pessoas que me conhecem, né? Eu não posso esconder muita coisa que as pessoas conhecem da minha vida. Já fiz praticamente tudo nessa vida, né? Praticamente tudo nessa vida, errei muito, né? Se hoje eu respiro, é por causa do Pai. Porque eu sei que Ele tem um propósito na minha vida, como tem um propósito sobre a vida de vocês, pastores, e sobre a vida de todos esses que estão aqui assistindo a live e aqueles que talvez vão assistir a live. Deus tem um propósito, e quando você nasce, já o primeiro milagre é, assim, talvez não levando para, assim,
Os outros, ó, o que ele falou? Não, mas quando o seu pai e sua mãe estavam ali praticando um ato de amor, né? E você foi feito, né? Talvez você foi última gota a sair. Mas foi o primeiro a chegar. O primeiro milagre já está aí. Porque Deus já te escolheu para algum propósito aqui nessa terra. Como eu entendo, pastor, que ele tem um propósito sobre a minha vida, né? Entendo. E ninguém assim vai mudar a minha fé que eu tenho naquele propósito. Entendeu? Perfeito. Porque eu já tive muitas oportunidades na minha vida de fazer muitas outras coisas, mas Deus foi tipo assim, eu te escolhi. E eu sei que ele vai cumprir. Aquilo que eu falei com vocês antes de começar a live, eu quero falar. Talvez os outros falem assim, o Edson tal tá na política, que fulano banca ele, ninguém me banca. Né? Graças a Deus eu tenho um pai que é batalhador, lutador, Antônio Paraguai, né? Tem uns caminhões dele, me ajudou. Eu tenho um caminhão meu que está junto com ele lá, junto da empresa dele, rodando. Hoje eu estava até com um caminhão na elétrica, entendeu? Eu tenho meu lava-jato, né? Tenho meus negocinhos. Eu entrei na política porque eu vi que através da política, pastores, Sim. que a gente ajuda o próximo. A política, eu vi até que o China comentou que, porque então só os cristãos que têm coração bom. Não, China. Todos têm o coração. Aqueles que verdadeiramente têm um coração bom, porque eu acredito, o que passa na sua mente, no seu coração, pastores, só você e Deus que sabe. Eu não sei. O que passa no meu coração e na minha mente, é só Deus que sabe. E Deus, sabe por que eu fico bem tranquilo? Que eu não estou entrando na política por causa do dinheiro. Isso, deixa em cima disso que você terminou de falar, você também citou aí sobre propósito. Você hoje se descobriu o seu propósito a respeito da política? É isso que o Edson tal quer continuar fazendo, embora talvez não pleiteando nenhum cargo ali na sua vigência, mas assim, ajudando, igual você ajudou porque as pessoas acham que política é só aquele que está sentado numa cadeira, um não vereador. Não foi só ela, não. Tem bastante comentário ali falando, isso. né? De tentar ajuda e tal. Você se descobriu, você hoje vê que o seu propósito, assim, porque recentemente eu falei na igreja, a qual eu sou pastor, eu falei com eles que eu sentava-se no beco da Vila São José, eu tinha 9 anos mais ou menos, e eu sentava, ficava olhando o pôr do sol ali, naquele esgoto caindo ali, e eu falava assim, o mundo é tão grande, mas arde no meu coração, desde pequeno, fazer algo grande. Eu cheguei a ser pastor, eu sou pastor hoje de uma igreja linda, maravilhosa, mas ainda arde no meu coração um propósito que já é grande, ser pastor de uma igreja, eu não mereço nada disso, mas arde no meu coração ainda fazer algo maior ainda. A respeito desse propósito, disso tudo, como político, você se vê hoje assim, é isso que você quer fazer? Eu vou explicar, vou aprofundar um pouquinho mais. Sim, porque eu não tenho que esconder, porque muitas pessoas vão falar daqui para frente. Depois que você vira um pré-candidato, um candidato, sim, né, muitas pessoas vão querer atacar. E quem que me justifica é Deus. Claro. Entendeu? Sempre. E tipo assim, antes de talvez as pessoas julgar, né, e talvez assim, porque todos os meus vídeos que eu fiz, se eu fiz um vídeo, eu tenho que ter prova. Sim. Senão eu posso ser processado. Correto? Eu quero entender para você, ô pastor, para assim, as pessoas agora que estão aí, gente, começa a compartilhar, agora eu vou contar um pouquinho mais da história do Edson Tal, né? Aquilo que eu falei, já fiz tudo, já passei por tudo nessa vida, né, pastor? Sim. Quando eu estava num lugar, né, vou ser sincero, num lugar trancado, eu já conhecia a palavra de Deus. Eu já conhecia, né? Eu tenho um dom que talvez os outros falem assim, que isso, que dom é esse? Eu vejo demônio. Eu vejo. E sempre eu assustava. E quando eu conversei com o meu primeiro pastor, o pastor Ledino, da Batista Águas da Prata, né, onde que eu fui batizado, sim, ele falou, quando você vê, você repreende. Em nome de Jesus. E eu sempre, quando eu repreendia. Já vi muito, atrás do troféu do time do meu pai, eu cheguei a ver. Entendeu? Aí, quando eu estava nesse devido lugar, né, eu acordei numa madrugada. Quando eu olhei no corredor, para vocês entenderem um pouquinho melhor, sim, sim, eu vi um alto, né, mais ou menos 2 metros, um pouquinho mais, sim, indo para o final do corredor. Quando eu olhei aquilo, eu assustei muito. Quando eu assustei, eu voltei para onde que eu estava, repreendi, né, em nome de Jesus,
Em nome de... Só foi eu e Deus, correto? Aí, nesse devido lugar que eu tenho, tinha um grande trabalho da Assembleia de Deus. Né? Talvez muitas pessoas não olhem, mas são as pessoas que estão, os cristãos que estão indo lá atrás daqueles que estão perdidos. Que talvez não pensam que não tem solução. E eu, no meu pensamento, da vida que eu estava, eu falei assim, o que eu vou ser da minha vida? Eu acabei com a minha vida toda. Né? Naquele sentido. Aí eu estava trabalhando na padaria, né? Na padaria. Aí acabou, né? Eu falei assim, eu vou lá participar hoje desse trabalho. Só para vocês entenderem, porque é muito grande, só quero desse começo para vocês entenderem. Aí quando eu estava lá dentro, né, pastores? Sim. Eu sentei lá atrás com a blusa azul, sentado lá atrás, estava cheio. Teve o louvor, a pregação, foi maravilhoso, você sente uma paz dentro. Ele começou a revelar o pastor, o missionário, pastor não, missionário. Sim. Ele começou a revelar e foi revelando. A última revelação ele falou, tem uma pessoa aqui dentro pensou que estava sonhando, mas não estava. Você acordou da madrugada, chegou até o corredor, contou tudo detalhamento. Quem estava indo ceifar, o capa aí, falou o nome do demônio. O capa preta, que era uma capa pretona, estava indo ceifar uma vida dentro desse alojamento. Mas através da sua vida, o propósito que Deus tem na sua vida, ele não ceifou. Aí, pastores, como nós estamos hoje num dia para falar de um cristão, eu estou testemunhando um pouquinho da minha vida. Sim, é um pouco vamos ter dela. noção de política daqui a pouco. É, um pouquinho Isso é dela. importante. Aí, pastor, quando ele falou isso, quem é essa pessoa? Umas pessoas começaram a levantar a mão, ele falou que não. Eu travei na cadeira. Eu travei. Falei, como esse sabe? Quem é essa pessoa? Eu não levantei a mão. Eu estou sendo sincero. Sim. Eu não levantei a mão. Mas Deus, quando quer falar, ele fala. O missionário apontou para mim. Você de azul aí, ó, o último do final. Vem cá. Quando ele falou, eu consegui levantar. Quando eu levantei, eu peguei um corredor, cheguei a perto dele, automaticamente, parece que foi um negócio no meu joelho. Pum, eu caí de joelho no chão. Quando eu caí de joelho no chão, eu senti, quando ele falou, começou a falar em línguas, eu senti meu espírito desligando do corpo. E eu me senti voando. Sabe quando você sente? E eu senti assim, eu não queria voltar de onde eu estava, sentindo o que eu estava sentindo, para o lugar. Ele fala, só resumindo um pouco, né? Ele falava em línguas e traduzia. Você lembra talvez, você ia morrer. Mas eu te livrei porque eu tinha um propósito. Sabe talvez, você ia morrer. Eu te livrei porque você tinha um propósito, você tem um propósito. E foi falando tanto que desde o ventre da minha mãe, que me escolheu, e foi falando tudo, ó, tudo aquilo que, tipo assim, ele provando que ele era Deus. Por isso que eu acredito tanto na palavra de Deus. Que não adianta outros tentar mudar, não vai mudar. Eu respeito a opinião de cada um que tem, aqui o budista, seja quem eles for, eu respeito. Mas eu não posso concordar que é aquele que for contra a minha fé. Aí no final ele falou assim, vou te colocar nos meios dos poderosos para você fazer a diferença. Fantástico. Entendeu? E nisso passou anos. Eu saí, passou anos, resumidamente. Sim. Uns 6, 7 anos, estava lá no Alto do Monte, na Oliveira. Deus, você falou um propósito na minha vida. Qual que é esse propósito? Cadê o propósito? Você falou que ia me colocar no meio dos poderosos para fazer a diferença. Estava eu, 2 irmãos. Sim. Viu um moreno de lá para cá, moreno, cara com pele escura, né, mais escura, veio de lá para cá. Se ele batesse o pé, nós ia correr. Tô sendo sincero. Sim. Eu sou sincero. Ia correr. As mesmas palavras. Ele falou assim, varão, quero entregar para você uma. As mesmas palavras que o missionário falou, ele falou. Eu nunca vi o cara. Fantástico, hein? As mesmas palavras. Os mistérios de Deus. Beleza? Aí fiz teologia, conhecendo a palavra de Deus. Eu entrei não para debater, é para conhecer a palavra de Deus. Sim. Entendeu? Para conhecer mais a palavra de Deus, né? Aprofundar mais. Sim. Aquilo que eu falei com você no começo, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Aquele que se não tiver fé realmente, se torna Pentateuco, se torna um ateu. Estou sendo sincero, nada contra. Sim. Entendeu? Aí, só para resumir, sim, no monte de novo. Já tinha passado 10 anos. Sim. Deus e o seu propósito sobre minha vida. De tarde, estava sozinho. Veio uma pastora de lá para cá.
Nunca vi Sim. as mesmas palavras que o outro fez, cumpriu. 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Show. Tá bom, tá nas suas mãos. Tá nas suas mãos. Tá nas suas mãos. Aí eu entrei na política, né, em 2008, assim, em 2008, entrei na política, fui entrando, fui entendendo o que é política, fui entendendo, fui aprofundando. Sim. Fui vendo que é realmente, e eu sempre fiz o que eu quero, o correto, o certo. Sim. Entendeu? Porque já errei muito na minha vida. Sim. Né? E Deus me livrou, me protegeu de todo o mal. Então, quando eu decidi seguir, fazendo o certo, o correto, que é pro próximo. Sim. Correto? Aí, no final da campanha do William, Sim. do prefeito atual, Sim, atual prefeito. do atual prefeito, o William Parreira, eu lembro que eu estava no Colégio Imperatriz Pimenta, aquele pé do Piratini, pé da Vila Ideal, tá. do Imperatriz E lá Estadual. passou. Aí, acabou, eu vi os papelzinhos, e lá batia muito o Pinheiro e o William, batiam coisa. Aí eu vi que o William estava ganhando com muito Sim. disparado. Aí um amigo meu que estava no Morado e mandou. Aí eu mais ou menos entendi, aí eu recebi hoje e falei assim, mais ou menos entendi, mas eu não sou Deus, né, que eu não sei o que vai acontecer. Fala assim, eu acho que o William ganhou. Peguei e fui para casa do meu pai. Meu pai é separado da minha mãe. Meu pai mora no Jardim Rosário e eu moro ali no Trevo de Birité. Sim. Entendeu? Sim. Meu pai mora no Jardim Rosário, onde fica os caminhão, tudo, muitos anos que ia morar lá também. Aí, eu fui pro meu pai, eu falei, de lá eu vou na comemoração. Quando eu cheguei lá, meu pai falou assim comigo, não vai na comemoração. Eu falei, por quê, pai? O que você fez, os vídeos que você fez, você afetou pessoas poderosas. Querendo ou não, você ajudou muito o atual prefeito Sim. a vencer, que você veio com verdade, mas aí ele pôs até a questão do Bolsonaro. Bolsonaro, que o Bolsonaro não tomou uma facada, você vai estar lá no meio dos outros e dar um tiro na nuca aí. Quem vai sofrer é a gente. Quando o pai e mãe falam, é bom escuta, ficar quieto. Escuta. Fiquei em casa. Beleza. Fiquei 3 dias na casa do meu pai, acordando de manhã e olhando pro teto, branco. Depois assisti Netflix, que não vou mentir pra vocês, né? Claro. Coisa lá, fiquei descansando, que eu tava de férias, né? Sim. Eu peguei férias pra campanha. Aí a pessoa falou assim comigo, aí eu acordava de manhã e falava assim, Deus, e seu propósito, eu quero entender, para mim eu ia ser um grande pastor, sem ministrar, Deus me usa muito. Quem talvez está na live já viu eu ministrando, sabe que não é eu, é Deus que me usa. Eu sou só canal dele aqui. Eu sou um cara que só fala, eu sou um canal dele aqui na Terra. Aí vai terminar agora, que eu resumi, que eu não peguei muita coisa. Não, sim, tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Aí, na quarta-feira, pastores, eu acordei de manhã, Deus não fala pela voz, ele fala em espírito. Sim. Tô errado? Vocês podem falar, tô errado? Não. Não? Acordei de manhã e perguntei a Deus de novo, Deus, e o seu propósito na minha vida? Deus falou no meu coração, venha deputado estadual, né? Sim. Senti no meu coração. Eu estou contando, eu posso ganhar, não posso ganhar, Deus pode mudar esse propósito. Eu quero só falar o que foi entregue para mim. As pessoas precisam, só te cortando um pouquinho, então, as pessoas precisam entender o seguinte, quando a gente tem convicção que Deus fala, muitas das vezes a profecia ela tem tempo. E o tempo de Deus não é como o tempo do homem. O tempo do homem é o cromos, ou seja, 7 dias por semana, 24 horas, 30 dias por mês e tal e tal. E o tempo de Deus é o kairos. É um tempo que nós não conseguimos entender. Por exemplo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas é o mesmo Deus que fala que um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, às vezes, estou te falando isso, Edson, porque você chegou num ponto interessante. Às vezes acontece o seguinte, as pessoas falam assim, mas você falou que Deus te falou para você sair e numa curva do caminho você não veio mais candidato, você está apoiando outra pessoa. Cara, a questão é o seguinte, quem ouve a voz de Deus, às vezes a gente acha que é pro momento, mas não é pro momento, é para depois. Mas aí, continua, Edson, porque eu falo isso... Agora, tem muitas perguntas, sim, então o pessoal eu falo isso porque, defendendo o Cabo Daciolo, no calor da emoção, ele falou, eu vou ser presidente do Brasil. E o pessoal esqueceu todas as profecias corretas que ele entregou ao pastor Leandro. E não foi poucas, foi muita. Inclusive o coronavírus. Ele já tinha entregado lá e tal. Mas tipo assim, ele, no calor da emoção ali, porque eu tenho, sabe o que é, Edson?
eles pegam fala solta nossa, cristão, solta como essa sua agora, e quer usar contra a gente. E eu não vou nunca ver um irmão meu entrando nessa enrascada sem poder alertá-lo. Às vezes Deus, não é que Deus mudou o pensamento, mas é porque Deus deu em profecia assim, um pouco mais clara. Às vezes a gente, é como Jesus curou aquele cego lá, né, pastor Leandro? Ele falou assim, eu vejo como homens que se movimentam como árvores. Jesus falou, não, vem cá de novo, meu filho. Fez lá de novo, aí sim, ele falou, agora sim, eu vejo, né, além do horizonte. Continua, meu querido. Vai acabar agora, porque é bom você ler, porque todo mundo está participando. Esse quer participar, né? Aí você vai ter que ler muita coisa aí. Não, só para terminar pra cima aí. Só vou ler das que tá para baixo, pastor Leandro ali. Eu faço suas perguntas, que aqui tá para cima já não consigo pegar mais, infelizmente. Aí, o pastor. Sim. Aí, eu acordei de manhã, Deus falou comigo desse jeito. Aí vai entrar isso que você falou. Sim. Falei assim, Deus, eu para deputado, eu não tenho a força política que esses caras têm. Eu não tenho o dinheiro que esses caras têm. Aí ele falou assim, mas você tem uma coisa que muitos não têm, eu e o povo. Falei, mas Deus, mas não tem como não, é difícil, é muita coisa, é difícil demais. Eu vejo a política assim, as pessoas talvez não abrem muita mente, não vai... Ele falou assim comigo assim, eu vou colocar as pessoas certas do seu lado. Eu falei, mais Deus, ele falou assim comigo assim, José era quem? E sabia que eu já conhecia a palavra muito de Deus. José era quem? Era um sonhador, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, né? Estava dentro de onde? Do calabouço, né? E Deus pôs as pessoas certas e no tempo certo. Abaixo de Faraó, o rei, quem foi governador? José do Egito. Ele me levou, quem era Davi? O excluído, que ficava lá no pasto, que não, quando o seu pai, mas seus irmãos se reuniam para almoçar, até mesmo jantar, ele não estava à mesa, né? Sim. E até o profeta, né? O profeta Samuel, quando teve lá, viu o primeiro filho, como é que é o nome dele? O nome eu esqueci. Mas é o mais forte. Aí Deus falou assim, uai, você olha por fora. Pela aparência? Aparência? Você não olha por dentro, não? Sim. Perguntou, Jessé, você tem mais algum filho? Tem, o que está cuidando das ovelhas. Aí Deus falou comigo desse jeito. Falei, Deus, mas você fez essa promessa lá atrás, agora que vai... Ele falou assim, quantos anos... Ele sabe que eu entendi. Quantos anos que demorou Davi para Davi sentar no trono? 33. Difícil. Então, o que acontece? Aí quando ele me falou isso tudo, eu guardei para mim. Mas sempre, tô sendo sincero, Deus sabe o que Deus ama em mim, é a minha sinceridade. Sim. Eu fiquei na dúvida. Será que não é coisa do meu? Na mente? Da minha mente. Você está entendendo, pastor? Fui para o culto na quinta-feira, onde que eu congrego, pastor Alencar, da Aliança Eterna do Itaipu, sentado lá, louvor, a pregação, tudo, glória a Deus, não tinha falado para ninguém. Eu e Deus. Eu e Deus. Lá atrás, quando estava quase terminando assim, que ele fez o apelo, aquele negócio, ele estava dando uma coisa, ele entregou, o louvor tocando, ele entregou o microfone. Quando ele começou a descer do altar, Deus falou comigo lá atrás, assim, vai vir aqui agora. Na época da pandemia. Ele veio caminhando. Ele veio até mim e falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode, pastor. Ele falou assim comigo assim, eu não, Deus. E eu estava dentro da igreja pensando assim, Deus, esse negócio não é da minha cabeça? Da minha cabeça, não. Aí as palavras. Os meus pensamentos, falando em língua e traduzindo, os meus pensamentos são os seus pensamentos. E os seus pensamentos são os meus pensamentos. Se prepare. E não vou te entregar só um simples deputado, não. Ainda vou te entregar o governo do estado. Rapaz. Eu derreti no chão. Então, eu estou falando que aconteceu comigo. Talvez muitos podem duvidar. Pode duvidar, mas eu acredito. Sim. Pode ser dessa vez, pode ser daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Mas o propósito é de Deus e eu estou aqui para cumprir. E um detalhe, né? E fica gravado, né? E tá aqui. Importante ficar gravado. E eu vou entrar para fazer a diferença para Deus. Sim. Pode ter certeza. Devo amar todos, né? Devo amar todos. Mas eu vou entrar para fazer a diferença. Porque eu estou triste. Agora que nós vamos entrar um pouquinho no meio cristão, sim, vocês são pastores, eu respeito demais. Sim. Depois desse dia, eu saindo de dentro do banheiro, Deus tocou no meu coração. Porque
Acho que saiu todo mundo. Peraí. Não, reconectou. Achou. Buscou de novo, pode falar. Depois do Eu não sei banheiro onde ele parou. cortou. Aí ali. no banheiro, Isso. saindo do banheiro assim, aí Deus falou assim, se prepara que você vai gravar um vídeo pra mim. Pra mim soltar na rede social. Eu sou um cara cristão, eu respeito Sim. um pastor, respeito um padre, respeito muito, são autoridades de Deus aqui na terra, entendeu? Devemos respeitar muito. Mas qual que é o problema, pastores? Sim. Que está acontecendo na política. Vocês, eu talvez como pré-candidato, hoje eu não sou um candidato eleito, correto? Sim. Mas tem candidatos que são eleitos, que estão aí, que querendo ou não, poderosamente, tem um Poder aquisitivo. poder aquisitivo muito, aquele que eu falei com Deus. certeza. Deus, eu não tenho essa força. Aí talvez chega perto, eu vou pôr eu como referência para não falar. Chega perto o Edson tal, pastor Edson Gomes, meu sobrenome Gomes, Não, pode me colocar, porque isso acontece mesmo. Acontece com a gente toda hora. entendeu? Toda hora. Não, mas Eu só tô falando porque isso É. acontece com a gente toda Eu só hora. vou pôr, Infelizmente, a gente tem a questão da corrupção, que pra mim é um câncer no Brasil. aqui, aí foi, ele falou comigo, porque eu como pastor, talvez eu tenha mais 30 igrejas. Eu não, Deus, né? Que se eu fosse um pastor, era Deus. E comigo são mais 30 pastores, mais os outros auxiliares, correto? Aí o que acontece? Aí um deputado chega perto de mim e faz assim. Um senador, pode ser o que for. Vamos pôr um vereador, pode ser o que for. Político. Não sou um político. Sim. Aqui, vão te dar tanto, um pouco não tanto, e tanto de emprego, para você apoiar eu e passar para os seus pastores e para até a própria igreja para me apoiar. Se eu, como um pastor, ou talvez pode ser até meu amigo deputado, isso não é tudo, eu vou orar a Deus. Em primeiro lugar, o pastor não tinha que pegar. Se o cara que está pedindo, talvez que se diz também um cristão, ele não deveria oferecer. Porque até hoje eu tenho, não vou falar o nome que chegaram até mim. Eu vou te ajudar. Eu não pedi, eu não estou pedindo em nome de Jesus, em nome de vota em mim, faz. Eu não estou pedindo, não vou pedir não. Porque quando é de Deus, Deus toca. Porque a maioria deles faz esse negócio, né? Não, fechado. Talvez você, pastor, que é liderado por mim, você, pastor, que é liderado por mim, não vai concordar. Assim, uai, pastor, por que você não orou? Perguntou, Deus tem um propósito sobre a vida dessas pessoas? Sim. Talvez, por isso que eu falo que hoje eu sou uma pessoa que eu queria, sabe o que nas escolas? Uma matéria que se chama política. Deveria ter, né? Entendeu? Para o povo entender o que o vereador faz, o que o deputado, que o senador, todas essas pessoas fazem. Para ele entender o que realmente, porque não é uma cesta básica, não é uns 100 reais, uns 200 reais, que vai mudar a vida da pessoa. Sim. É um bom político, pode ser cristão ou não cristão, mas que vai olhar para o próximo. Sim. Então, eu me entristeço por isso, eu vou gravar esse vídeo. Sim. Talvez eu vou ser apedrejado, vai falar na minha... o Edson tal, esse que outro, que eu não tô pra coisa. Eu tô, sabe pra quê? Pra acordar o pastor. Sim. Eu não tô falando com ele pra ele vir e me apoiar, não, porque aqueles que Deus falou que vai colocar as pessoas certas, ele vai colocar. Sim. Eu acredito nisso. Entendeu? Mas talvez Deus vai colocar no coração de vocês, pastores, a pessoa certa que vai entrar lá dentro e vai fazer a diferença. Sim. É isso que a gente devemos acreditar assim, na política. A política não envolve Com religião? com religião, gente. Sempre envolveu. Isso é uma narrativa. Sabe o que nós Narrativa, dependemos? Sabe o que a gente narrativa. mais precisa? De mais profeta Daniel, Cedraque, Besaque, Abednego, apóstolo Paulo. Se você for umas ficar- pessoas que, querendo ou não, estavam no meio político. Político, era reis, se mas no você- meio políticos. Se você pegar, o Edson, e for citar pessoas da Bíblia que estavam envolvidas diretamente com política, essa live não termina hoje. Entendeu? Porque de Gênesis, de Apocalipse a Gênesis,
você vai encontrar ali pessoas dedicadas, né? Você pega Neemias. O que as pessoas, você vai pegar, que as pessoas erram hoje é porque elas querem abrir a Bíblia e ver lá uma doutrina clara Clara, para o escrito, cristão sobre política. Isso não vai ter, porque. então, mas a gente vai ter personagens bíblicos, né? Então tem um detalhe, mas sobre eu quero que você conclua que é a questão do propósito. Então você hoje se vê como um político e que alguém que vai fazer algo grandioso para essa nação. Ou para o Estado, assim. Eu não posso falar que eu sou já. Eu sou um pré-candidato. Embora você seja um pré-candidato, eu vejo você como uma pessoa política, porque você está inserido nisso. Por exemplo, o ato que nós estamos fazendo aqui hoje é um ato político, né? 16 anos que eu estou inserido no meio político. Porque a gente trabalhei com o Toninho, trabalhei com o Laércio, trabalhei com o Pinheirinho e estou trabalhando com o William. Sim. Se eu não fosse um cara bom, eu não estaria lá. É que quando se fala dessa questão de religião e política, a gente tem que ver, eu não sei de onde que eles tiram essa falácia de falar que política não mistura com religião, porque se você pega o termo político, por exemplo, é questão de organizar, política administrar, de governar. Administrar as coisas. Os reformadores, pastor Leandro, falavam que isso era um sacro, olha pra você ver, um sacro fundamento. Ou seja, era sagrado a função de um político. Os reformadores ensinavam isso. O negócio que hoje é o que você falou. Narrativas pra quê? Pra tirar o cristão do meio político. Você quer. Eu nunca fui apedrejado na vida. Nunca. Muito pelo contrário. Minha história sempre foi história de quê? De exemplo, de excelência e tal. Foi só eu entrar no meio político. Pode ser que eu me envolvi com pessoas erradas, não sei. Entendeu, pastor Leandro? Mas a pedrada veio na hora. Só de eu falar assim, tô apoiando fulano, tô apoiando ciclano, a pedrada veio. E um detalhe, ô Edson. Eu não estou à frente de igreja. Então essa narrativa de falar que eu estou pegando o rebanho todo e vendendo, pra cima de mim é mentira. Eu não estou à frente de igreja. Então eu não pego o rebanho e vendo. Mas mesmo assim, as pedradas vêm. Com essa mesma narrativa. Então eu descobri que essa narrativa. E outra coisa que eu descobri é o seguinte, Edson. Você está falando assim, críticas. Cara, se a gente não quiser ser criticado, tem que morrer. E se você suicidar, vão te criticar que você suicidou. Não tem como, cara. Quem não faz nada é criticado porque não faz nada. E quem faz alguma coisa vai ser criticado. A árvore que não dá fruto. Então, assim, tem algumas perguntas que tá aqui no Facebook. Ô, pastor Leandro, vamos mandar essas perguntas aí para o pessoal entrar. Porque pastor, dá uma olhada nessas perguntas para mim. Vamos fazer uma pergunta aqui só para gente ir olhando aqui as perguntas. Não, já tem aqui umas perguntas. Eu só quero continuar falando o que eu estava falando. A respeito dessa questão de falar sobre política. Sim. Porque é uma questão de bem-estar, promover o bem para o outro. Então, onde que a igreja não vai entrar nisso? Onde que a igreja não vai entrar? Então, quer dizer que hoje você é um cristão, você pode votar em alguém, mas você não pode ser uma pessoa que as pessoas irão votar em você no futuro. Então, isso é uma bobeira. Então, assim, vamos ver. Aqui tem uma pergunta aqui que agora já até passou ali de uma menina. Aquela hora que deu a queda tinha uma do Souza ali, uma do China. Aquela hora que deu a queda da internet que sumiu, mas eu lembrei do que ela estava perguntando para você, Edson. Ela vai falar como você é um político. Ela falou sobre a questão da ideologia de gênero, por exemplo. Como que você se posiciona a respeito de ideologia de gênero? E dentro dessa pergunta que o pastor Leandro falou, independente do partido que você venha, você se posiciona como direita, como esquerda? Como que você se posiciona politicamente? Como sempre eu falo, eu não posso mudar, né? Não é a questão de ser direita ou de ser esquerda. Sim. É o povo. Sim. Tem que ser o povo. Aí sobre a ideologia de gênero, né? Aquilo que talvez queria implantar para as crianças dentro das escolas, a minha posição, não concordo nunca. Entendeu? Sim. Porque é aquilo que eu nada contra, né? Eu tenho amigos que são gays, antes essas pessoas. Eu respeito. Sim. Entendeu? Mas só não posso concordar com aquilo. Eu amo eles, com conversa, esse negócio tudo, porque senão eu vou ir contra a minha fé. Porque quando Deus fez Adão e Eva, fez o macho e a fêmea. Isso. Então, eu estou inserido em cima disso. Sim. Talvez muitos, talvez tem uns aqui que vão olhar assim, então não vou nem te ajudar, não vou nem vou votar em você, não vou fazer isso. Eu não estou preocupado com isso, porque Deus falou que ia colocar as pessoas certas. Sim. Eu amo essas pessoas. E eu sei que Deus, talvez estão aqui na Terra, porque Deus tem um plano ainda para a vida dessas pessoas. Sim. Entendeu? Então, não é uma pressão do lado de lá, uma pressão do lado de cá, que vai mudar. Pensa, dentro de uma escola, eu tenho uma menininha, ela vai fazer 2 anos. Sim.
Eu fico pensando, pôr na cabecinha dela que, tipo assim, isso aqui é normal. Então hoje você se posiciona assim, né, a respeito da ideologia de gênero, assim, contra essas questões que venha. Você é a favor da família tradicional. Família tradicional que a gente fala, né? Isso, pronto. Então deixa eu ter uma outra pergunta aí que eles a respeito a nível aqui da nossa cidade, de Birité. Isso aí, pastor Leandro, muito bom que você respondeu a pergunta do Gilmar também do Água Branca, que foi pela 98.9. Você que está na 98.9 FM, que chegou agora. Estamos hoje com o nosso programa protestante e o tema é como deve ser o comportamento do cristão político, né? O cristão na política. Pode continuar, pastor, só para mim situar o pessoal. Então, aí ela tá falando aí, ela não, né? Ele, é o Antônio Ferreira, tá falando, tem eleição de conselho de saúde. Vocês... A Lília. O Antônio também tá falando assim. Tem eleição de conselho. Antônio Ferreira aqui tá aparecendo aqui. O Tony Dias Isso, aí tá falando de saúde. Você tá falando do Conselho de Saúde. Se você está aberto ao diálogo com os conselheiros eleitos. Qual que tá o seu diálogo com as pessoas que vão ser eleitas, né? É muito importante, né, com os conselheiros de saúde, né? Uma coisa assim, quando fala saúde, né? É umas coisas que tá assim para mim, saúde, educação, tem que estar sempre assim no topo, né? Tem que ter diálogo. Sim. Né? Importante, talvez vamos só se colocar aqui para entender um pouco. A metade é direita e a minha outra metade é o quê? Esquerda. Eu vou sempre colocar para eles que eles têm que olhar o melhor pro próximo, pro povo. Diálogo eu vou ter sempre. Eu tenho com qualquer um. Porque tem muitas pessoas que falavam assim, na época, como é que você vai lá no programa do Alan da Música? Ele é oposição. Sim. Como é que você... Não, sabe o que eu entendo? Eu, assim, entendo, desde quando como gente eu entendo. Para mim, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. E nada vai mudar isso. Talvez eu não possa concordar alguma coisa com o pastor... Sim. Ou China, o Souza Pirâmide, que é uns caras polêmicos também, né? Esses pessoal. O Alan, o Bistênio, que eu gosto. Tipo, isso, no começo eu tive a mesma impressão. Falei, esse Bistênio é muito. Eu aprendi a gostar do Bistênio. É porque a gente já está aprendendo a se gostar, né? Como é que é, porque a Bíblia diz que algumas tem que suportar algumas pessoas em amor, né? Tem umas que tem que suportar. Não, sabe o que eu fico tranquilo, pastor? Sim. Que Deus sonda o meu coração. Pode ser qualquer um que me ataca. Quem ataca, eu sei que eu ataco, eu vou ser contra-atacado. Mas eu também sei contra-atacar ainda. Sim. Entendeu? Mas com respeito. Sim. E eu venho com verdades. Né? Não com mentiras. Sim. Porque se eu mentir, eu vou estar. Quem que é o pai do pecado? O diabo. É o diabo. Então eu vou estar sendo neto, bisneto do cara. Não tem nada a ver. A verdade sempre vence. Não adianta. Eu digo o seguinte, que a verdade não precisa de defesa, é ela que te defende. Porque entendemos que a verdade é Cristo, né? Então, assim... Eu queria até pedir perdão. Gente, não tem como quando eu estou conversando, até eles, assim, eu vi muitas perguntas, muitas pessoas até elogiando. Sim. Depois eu vou entrar na live, faz favor, isso vou a gente responder pedir, um por um, e agradecer um por um, né, por estar aí escutando, entendeu? Sabendo um pouquinho mais do Edson tal, né? Que não é um cara perfeito, é um cara falho, né? Mas... Então... Souza. Sim, Souza. É um que é... Souza Pirâmide. Mas eu vou ler, que eu acho que é importante ler. Está dizendo, boa noite, meu cara, admiro sua fé, gosto da sua coragem em falar nos seus vídeos. Gostaria de saber de você se quando você diz que tem Deus e o povo com você, você automaticamente nos faz entender que Deus fará governador. Mas pense conosco, se Deus o ajudar fazendo as pessoas votarem em você, ele não estaria quebrando o livre-arbítrio das pessoas escolher por conta própria? Peço perdão se entendi errado sua colocação. Eu quero só levar ele na história de José. Se Deus não tivesse esse propósito sobre a vida de José, sim, ele ia colocar ele lá? Não, com certeza. Né? Deus é o único, assim, que eu entendo, tudo que vai acontecer comigo daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 10 anos. Sim. Eu não estou falando que Deus, um pouquinho que eu entendi, Deus não vai forçar ninguém, não. Só vai votar, eu sou um só vai votar em mim as pessoas. Eu posso ter 10 votos, eu posso ter meu voto da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, das minhas irmãs, né, talvez alguns parentes. Eu posso ter 10 votos, mas também eu posso ter 100 mil votos. Sim. Entendeu? E eu quero deixar bem claro para o Souza Pirâmide que
eu não quero pôr na cabeça de ninguém. Aqueles que realmente têm fé e acreditam, eu não estou aqui para fazer política com o nome de Deus, não. Que nem jamais eu vou fazer. Sim. Eu jamais vou subir no altar e vou falar assim, vota em mim. Sim. Eu jamais. Porque eu respeito o altar de Deus. Sim. Entendeu? Mas você acha que José do Egito, quando chegou o copeiro e foi o copeiro e o padeiro. o padeiro, lá dentro, que aconteceu o fato, que aconteceu, tudo foi permissão de Deus, aquilo tudo Sim. acontecer. Sim. E depois disso que estava lá dentro, que refalou, falou o sonho de um, falou o sonho de outro, tudo aconteceu. E assim mesmo, quando ele estava lá do lado de Faraó, Sim. passou anos. Show de bola. Foi ou não foi? Foi 17 Aí anos. até que 13 aconteceu. anos. Ele sonhou. Sim. O Faraó teve um sonho. E ninguém Conseguiu decifrar. decifrar. Sim. E era uma coisa difícil, que tipo assim, se uma pessoa contasse o sonho, Sim. o Faraó queria que a pessoa já falasse, ele teve um sonho que foi. Ele não contou o que foi o sonho, porque ele não lembrava do sonho. Não. Concorda? Sim. Tô levando dentro da palavra. A palavra. E José, né, Deus preparou esse momento certo para quem? O José, a história de José ela é muito linda, mas a gente tem que entender o seguinte: José ele tinha 3 coisas que qualquer ser humano que tiver ele vai ser perseguido. Porque a Bíblia fala que Israel, ou seja, Jacó, ele amava José mais do que os outros irmãos. E ele tinha uma túnica colorida. Então, ou seja, ele era amado pelo pai, tinha algo diferente. Mas quando ele contou o sonho, os irmãos não podiam suportá-lo, pastor. Então, quem tem sonhos, é quase impossível das pessoas suportar essa pessoa. Jogou no buraco, ele foi pra cadeia, foi pra casa de Potifar e tal. Só que aí, Edson, a gente tem que entender na seguinte, né? Dentro da visão. Na época do faraó, que colocou José como governador, nós vivíamos ali numa monarquia, né? Então, ou seja, o rei apontava e escolhia, dentro da pergunta do Souza, sabe? Hoje nós estamos numa democracia. E, então, Souza, dentro do que o Edson falou, eu entendo o seguinte. Da mesma forma que ele falou que tem o povo e que Deus está com ele, vai ter um tanto de gente como eu, no dia da eleição, que o cara faz uma oração. Pai, me mostra o candidato. E se o Edson, de fato, é o candidato que o pai pretende colocar lá, vai me mostrar ele. E aí, automaticamente, eu votarei nele. Porque é assim. Eu vou chegar até a pessoa. Sim. Eu dou qualquer do jeito, eu vou chegar até a pessoa. Sim. É que eu sou um cara muito polêmico. Uma coisa que eu tô pedindo muito a Deus. que eu acredito. Que eu não tinha. Eu acredito nisso É que eu- também. eu- Eu acredito. Eu tô pedindo muito a Deus. É 3, pastor? Sabedoria. É 3, tá pedindo isso, pastor? É sabedoria. É sabedoria, eu peço muito sabedoria. E eu tô tendo, que eu era um cara muito explosivo, gente. O que eu acredito, o que eu acredito, Edson, é que... E até hoje ainda eu sou eu era bomba garrafão, agora eu tô sendo ainda uma bombinha, entendeu? Deus, como soberano, e as pessoas devem entender isso, ou ele vai permitir, ou ele vai intervir. Se você chegar lá, ou vai ser por intervenção de Deus, Deus fala assim, eu vou intervir na história, ou eu vou permitir que ele chegue lá. Chega lá. Assim, é fato. Aqui, talvez os outros pensem assim, a situação do Cabo da Ciolo. Sim. Né? Porque ele entregou várias profecias, coisas corretas que aconteceram, né? E ninguém pega aquilo que ele Fez correto. fez correto. Não, e um detalhe. Porque talvez hoje, talvez em 2024, não, 2022, o Edson Tal ganha com 100 mil votos. Não, Ou talvez não ganha. Edson. Talvez ele não ganha. Porque talvez ele não ganha. Porque talvez naquele momento Deus viu o quê? Opa! Você sabe como é que o Daciolo foi eleito deputado federal? Eu não sei, eu não sou sabe? sincero. Tá, a história do Daciolo eleito como deputado federal foi o seguinte: teve uma greve no Corpo de Bombeiro, a qual ele é cabo do Corpo de Bombeiro, por isso cabo Daciolo, e ele foi preso nessa greve. Ele foi preso. E dentro da cadeia, passando em que cadeia de militar, não é igual cadeia aí, não. O pau lá quebra. E dentro da cadeia, ele orando, ele só vê uma gretinha pro sol, e ele falou, pai, Deus falou com ele assim, vou te pôr no meio dos poderosos e você vai ser deputado federal. Dentro da cadeia. Ele sai de lá. Qual foi o único partido que abriu porta pra ele? PSOL, cara. Como que um cara cristão vai ser eleito pelo PSOL? Cabo Daciolo foi. Mas Deus quebra a estatística. Que eu entendo isso. É quebrando a estatística. Foi o que o pastor Leandro Cabot falou. Ou ele intervém na história. Porque o PSOL não aceita cristão lá, né, pastor Leandro? Não aceita. Isso aí é uma coisa que é óbvia, que é lógica, né? Então, dentro disso, ô Edson, só para o pastor Leandro achar uma outra pergunta ali. O tema do programa. Qual que você acha que tem que ser o comportamento do cristão na política? E eu vou mais além. Vamos colocar aqui que se hoje o apóstolo Paulo fosse um deputado, como que você acha que o apóstolo Paulo seria ali
a deputância dele, né? Vereador, a gente fala vereança, mas deputatório, eu não sei qual que fala a palavra pro termo técnico. Como que você acha que o Paulo seria como um político hoje? Como que você acha que ele comportaria? Eu vejo até o vereador, o Nicolas. Eu vejo o Nicolas, assim, o que ele aborda, o que ele fala. Vocês me deram o café até esfriou, eu esqueci do café. Vou trocar ele então, peraí. Aí, o apóstolo Paulo, eu acho que ele não ia fugir dos seus princípios, né? Porque depois que ele teve aquele encontro, né? Sim. Com Jesus, né? Sim. Aquilo que eu falei, eu gosto até de falar, porque ele pega no meu pé, mas eu amo ele em Cristo Jesus, é meu irmão em Cristo. E eu sei que Deus ama as pessoas igual a ela, que ama todos, né? Mas vai ter eu sei que tem um propósito sobre a vida dele. Você sabe o que eu vou falar? O China. Entendeu? E eu sei que vai ter esse encontro. Que ele até escreveu que o tal não é um político, é um pastor. Não! Amém, eu recebo. Se Deus tem esse propósito na minha vida também, vamos ir. Mas hoje o apóstolo Paulo, eu acho, porque eu acredito, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão atacando a bancada evangélica. Não existe bancada evangélica. Existe frente evangélica, né? Não existe assim, bancada. Bancada é porque é narrativa da esquerda. Entendeu? Não, é frente. A frente evangélica. É o que eu vou falar aqui agora. Tem bom político? Deve ter. Tem mau político? Tem. Tem bom policial? Tem. Tem mau policial? Tem bom médico? Tem bom médico? Tem bom médico? É o que eu vou falar com vocês. Eu acredito que tendo essa frente evangélica, talvez tem pessoas ali que não tá no propósito que Deus queria. Sim. Utilizou daquilo que eu conversei um pouquinho, né? Porque quando Deus tem um propósito, é aquilo que ele falou, você falou, né? Do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de tudo que ele era, que ele deixou de ser e começou a ser para Cristo, imagina a perseguição que ele teve. Hoje, algum cristão, ou até um pouquinho, talvez o LGBT, os outros pessoal, tudo fala que é perseguido. Ô, gente, ninguém é perseguido aqui, não. Deixa eu ir lá para um país e falar que Jesus vai voltar, que Jesus vai falar, esse, aquele outro. É vapo, é degolado. Mas isso não é matéria da Rede Globo. Vocês não vão ver isso. Sim, entendeu? Não vão ver isso, né? É degolado. Porque Os hoje. cristãos morrem todos os dias e não é preconceito. Não isso é... é tranquilo. Aí eles vêm, o que o cristão é isso. Eles julgam a gente, eles estão sempre certos. Quando a gente segue uma coisa que é família, que eu tenho um vídeo do Nicolas, que ele mostra no vídeo, eles falam, um presidente. Nós quer destruir a família. Ué, aí, por que não mostra isso numa Globo? Não seja o que for. Porque se ele falar assim, se um nosso cristão, um pastor, seja uma pessoa, falar assim, eu quero acabar com LGBT, com esses negócios tudo, acabou. Ele é processado. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso aí, porque o Antônio Ferreira aí, que é o da rádio, né? É o da rádio? É, o Tony Dias, nosso querido Tony Dias. Ele fala algo que é em cima disso que você tá falando, pra gente não ser contraditório naquilo que a gente tá falando. Você falou de convicção, a gente tá falando do apóstolo Paulo, e falar de apóstolo Paulo é falar também do movimento reformador, dos protestantes, e logo vai. O Antônio tá dizendo assim, o Tony Dias tá dizendo, se eu for eleito, a comunidade terá um representante de verdade. Olha o que ele está falando. Um representante de verdade. Ele é candidato ao Conselho de Saúde. E região da ideal. É isso que me pega. É isso que me pega. Esse tipo de frase eu respeito, mas não concordo com tudo que as pessoas me falam. Mas esse tipo de coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Porque ele fala assim, olha, eu seria um representante de verdade e não tenho lado. Nem esquerda, nem direita. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Você acabou de dizer que se o apóstolo Paulo viesse hoje, para mim, o apóstolo Paulo jamais seria um candidato de esquerda. Não. Não seria. Não, então, por causa do princípio... Por causa do princípio bíblico, né? Então, hoje tem uma narrativa, uma fala, muito assim no meio político, que eu vejo assim, igual você saiu bem logo no início, que quando você falou assim, nem direita nem esquerda. O povo. Sim. Beleza, porque o povo tem as suas necessidades, seus anseios, ok? Isso. Ótimo. Mas, como você é um cristão, a gente não pode fugir da regra. É porque a Bíblia diz que nós temos um costume, nós temos que a Bíblia nos ensina, então isso está acima de qualquer ideologia. Hoje, o que mais nos aproxima da nossa realidade cristã é a chamada direita. Correto. É a chamada direita.
Então, assim, eu queria saber se você... Como Que você não é entende, direita. que não é direita, né? Mas é só pro pessoal entender o que é direita, que senão a gente vai... Não dá pra explicar muita coisa. Muita coisa. Mas eu só queria saber sobre isso. Esse não dá uma impressão que a gente fica em cima do muro quando a gente fala assim, olha... não no seu caso, mas o que o Tony também falou isso aqui, eu vejo isso na boca de muitos políticos. Nem Sim. esquerda, nem direita. Direita, só Só o que centro. no Brasil e no mundo, essa polarização é real. Isso, ou você é de esquerda, ou tu é de direita, ou tu tá em cima do muro. É assim que funciona. Não estou fazendo política aqui. Ok, O sim. Bolsonaro. Né? Eu vou falar com vocês que eu votei as duas do Lula, eu votei nele. Também. Votei na Dilma naquela Eu primeira também. eleição. Eu- Aí, na votei outra na dela, reta. eu já não voltei, porque eu já comecei a ver a podridão, o que estava acontecendo. Que vinha contra o meu princípio. Né? Eu tô falando Seu do princípio. meu. Sim. Cristão, entendeu? Eu não concordei, já apoiei um outro, que eu vou até falar o nome dele, a SNF, que eu arrependi. Sim. Eu tinha que ter orado. Eu arrependi votei também. na Dilma no segundo turno. Na última, eu votei na mas Dilma, eu votei segundo no turno. Aécio Neves. Sim. Eu tô sendo sincero. Não, toda a maioria dos Aí, cristãos votou. eu fui vou ser contra. sincero com você. Com tudo que eu vim, não tô, o Bolsonaro, talvez os outros pegam, mas só dele ter um princípio de família, ele já começou a ganhar comigo. E mesmo você falando isso sobre o princípio de família, não significa que ele é o melhor presidente da história. Não. Ele é um cara que talvez, eu até me vejo que tem coragem. Se ele errar, aquilo que eu sempre falo, se ele tiver errado, eu quero que ele pague pelo erro dele. Vai preso. Mas o que acontece? Hoje, vamos pôr aqui. Se ficar, eu tô sendo sincero, se ficar, que todo mundo fica só falando, Lula e Bolsonaro, direita e esquerda. Vai polarizar. Correto? Direita e esquerda. Talvez aqui agora muita gente que talvez, agora eu não vou nem ajudar esse cara mais. Ô, gente, Cara. não leve isso pro coração. Não, Você tem a sua opinião, eu respeito ela. Eu Sim. tenho a minha. Eu quero que você respeita. Entendeu? Eu quero que respeita. Se ficar Bolsonaro e Lula, eu sou Bolsonaro. Ponto final. Sou direita. Entendeu? Eu sou família. Agora, se ficou Bolsonaro e Cabo Daciolo, eu sou Cabo Daciolo. É minha opinião. Aí somos dois. É minha opinião. E ninguém vai Assim, mudar. eu sei que é só hipoteticamente falando. Bolsonaro e Zema. Qual que você ficaria? Cara. É uma pergunta difícil também, porque é Você bem pegou, hipotética. você me É pegou bem muito assim. hipotética, né? Bem bem hipotética hipotética, é mesmo, só cara. pra O Zema, É o bem Zema hipotético. eu peguei muito. Porque o um Zema pouquinho vai se candidatar novamente ao Eu estado. peguei muito no pé dele. Peguei no pé dele, mas Sim. estudei um pouco em cima do. É porque cara como tá sendo. administrador, ele vem dando um baile em muitos... Eu posso ser um Sim. negócio com vocês? Eu amo muito o William. Sim. Gosto dele como pessoa e coisa. Sim. Eu tenho um respeito demais com ele. Ele sabe Prefeito. disso. Prefeito. Prefeito atual. Eu lembro que quando ele me pediu, ele falou assim, tal, nós conversando, nem assim, normal. Ele falou do Dr. Paulo Teles, que tem meu respeito, que eu gosto demais, apoiei o deputado dele, o Pacheco, que eu falei, não, Pachequinho. o Carlos Viana, que me decepcionou. Votei nele também. Estou sendo sincero com você. E quando ele falou assim comigo assim, apoiar o Pimentel, eu falei, você é Doido? Você é doido, William? Não leva mal, não. Ele, não, porque ele vai ajudar os prefeitos, que isso. Que ele não precisa ajudar, não. Ele acabou com o Minas. Não vou ajudar o Pimenta. Aí ele falou assim comigo assim, mas quem que você vai ajudar? Ele vai lembrar disso. Eu falei assim, vou ajudar o Zema. Ele nem me conhece, ele nem sabe quem. Mas quem que é Zema? Ele nem aparece na pesquisa. Eu falei, os caminhão do meu pai e meu caminhão, puxa pra empresa dele que é Eletrozema. Leva os colchão pra eles lá, esse negócio tudo. E no interior, ele é forte, William. O Zema é um bom cara de você conversar com ele, William. Conversa, que é um cara novo, um cara que vai entrar, pode tentar fazer diferença, que Minas Gerais tá um caos. Sim. Mas ele não aparece nem na pesquisa, isso que eu falei, beleza, você pode apoiar o Pimentel, Total. que eu vou... E quem ganhou? Tal. E eu falei com ele, falei assim, o que eu te falei? Eu acho que Aí ele falou assim, e pra um debate igual nós estamos aqui, e pra presidente, quem que você vai apoiar? Aí ele falou assim, Haddad, Ciro, não, ele falou Ciro ou Haddad ou Bolsonaro, depois o Bolsonaro no terceiro. Falei, dos três que tá lá, leva a mão, não, eu vou de Bolsonaro. eu vou de Bolsonaro.
Ah, mas você tá doido com o Bolsonaro? O cara não passava mesmo. Eu falei, eu vou com o cara, vou dar uma oportunidade pro cara. E aí vão pegar um caso, igual pus pra ele. Falei, ele pegou uma época de política aqui em Birité, Sim. né, dessa coisa, e pegou 2 anos que veio um desastre e a pandemia. Sim. Aí você pega o Bolsonaro, pega 2 anos de quê? Desastre, pandemia. Aí você pega aquele Rodrigo Maia, que era o presidente da... Porque se o William não tiver a maioria dos vereadores com ele, como é que ele governa? E o Bolsonaro tinha? Não. O maioria dos deputados lá dele? Tinha Eu não estou fazendo campanha pro Bolsonaro aqui, não. Não tem. Não, isso é uma análise A minha visão política. minha visão política. Análise política. Entendeu? Que aí depois cada um começa a debater esse negócio tudo. Só do cara pegar praticamente o dinheiro nosso, do BNDES. É a mesma coisa que vir uma verba para Ibirité. Nada contra os outros municípios, que tem os outros prefeitos. Não vou pôr pra outra cidade. Vem a verba para Ibirité aqui, tantos milhões. E o William gastar lá em Bauru, em São Paulo. É o que aconteceu no Brasil, gente. Sim. Entendeu? E Quem não tá foi pagando só a em um país. Não, é muitos. É muito aeroporto, pontes que não tô aqui, Não, gente. sim, Eu não cara. quero que o pessoal. Espero que as eu não tô pessoas, aqui- espero que você que está nos ouvindo entenda. Entenda. Análise Aí política. você pega o meu pai, que é caminhoneiro, 40 anos de caminhoneiro, muito mais, até mais. Aí pega lá um monte, aquele lugar lá, mas pra atravessar de balsa, você ficava um Ô, dia meu só. Deus do céu, só eu passei por isso, só. Só mofando e pagando Ô. agora pra atravessar a balsa. Aí foi construído pontes e pontes fora do Brasil, correto? E aonde que a gente está precisando? Lá no final do nosso mapa, que está precisando para... Que foi feito agora umas pontes. Sim. Dou até parabéns para ele, por causa da situação dos caminhoneiros. Aqui, ó, os caminhoneiros, meu Sofre. pai, sofre. Talvez o outro pensa, vida de caminhoneiro, não é vida não. Eu fui 3 anos, eu sei. Você sabe, disso, não sei. é vida não. Sei. Não é vida. É sofrimento. Ô. O cara chega para atender, faltando 20 minutos, o cara fala assim, não vou te receber hoje não, só amanhã. E o cara só pensa na família que ficou lá em casa. Então, só para terminar, fechar aqui sobre, se ficar Bolsonaro e Lula. É, porque eu Sou falo, Bolsonaro. acho que sobre essa questão de direita e esquerda, É, tanto a isso aí. direita ou a esquerda, eu acho que a gente tem que resolver e saber pra Eu onde é que posso, a gente eu posso vai. tecer um comentário aqui a Mas respeito eu- do Pimentel? Sim. Acho que vai chegar no William, né, cara? Porque ele é amigo do tal e tal. Ô, William, você é um cara inteligente, prefeito e reeleito. Há um ditado árabe que fala assim: se você me enganar uma vez, a culpa é sua. Se você me enganar 2 vezes, a culpa é minha. Cara, quando o Pimentel lá tá concorrendo, senhor William, ele tava devendo em Ibirité, acho que 2 anos, cara, as prefeituras não recebiam. E você vem me falar que o cara ia ajudar os prefeitos? não, Se acho você me enganar uma vez, mas aqui, eu acho que ele foi, tipo assim, não só ele, sim, o que eu entendi. sim, É o que eu entendi, que tipo assim, o governador atual agora, que é o Zema, sim. e pode chegar nos prefeitos e falar assim, aqui ó, se vocês não me apoiar, eu vou começar a atrasar seus... Não querendo ou não, ele tá o errado. jogo político mas é ele doído. pode, é o lixo É do jogo doído, político. é doído. Porque o William tava sem dinheiro na prefeitura, sendo pressionado Sim, eu igual lembro, doido. eu lembro bem. Uma loucura, esse negócio tudo. O cara fica assim, e agora, gente? Você acha que no início do mandato... Eu vou ser sincero com você. Se chegar num certo ponto pra mim, tipo assim, eu como um deputado, seja qualquer... Se é a favor do povo, eu vejo que é benefeitor. Pode ser o cara da esquerda, Sim. pode ser da direita, pode ser... se for benefício pro povo, que é a coisa certa, correta, tô junto. Mas eu tô falando aqui, ô Edson, que o Pimentel não tem palavra. Ponto final. É, ele não ia cumprir. e nem vai não sair, ia cumprir. e nem- E graças a Deus que não ganha nem pra síndico de prédio mais. É. E o Zema mandou muito bem. Pastor Leandro, cara, como é que nós estamos aí? Como é que a gente tá aí? Ó, a Luciana tá falando da saúde de Ibirité. Cara, a saúde em Ibirité é o seguinte. Eu vejo que melhorou bastante, né, pastor Leandro? Assim, quando eu precisei do hospital, eu fui bem atendido. Houve alguns detalhes lá que, cara, uma cadeira de roda estragada, minha filha machucou o joelho, e a minha esposa levou, chegou lá uma cadeira de roda estragada, ou seja, ela foi atendida super mega rápido, e eu levei ela no retorno, foi super mega bem atendida. Só que aí, cara, na hora que você chega lá e não tem uma cadeira de roda, são detalhes bobos que tem que ser consertado. Até num grupo, eu fui até muito criticado, que a pessoa falou comigo assim, reclama na ouvidoria. Eu falei, cara, não tem um funcionário lá pra ver isso, não. Os funcionários têm que enxergar e relatar, que eu tenho certeza que a prefeitura arrumaria aquilo. A saúde de Ibirité não é o tema, nós somos deputado. Nós temos ali o posto do Palmeiras. O posto,
Vou mandar pra você uma roladinha agora. Posto do bairro Palmeiras. Aquele posto é para ter sido inaugurado em 2014 pelo senhor Pinheirinho. Não inaugurou. Então, se um começa, ele tem que terminar. Entenda assim. Em 2016, usou ela como obra eleitoreira, estava quase pronta. Tem reportagem da Globo em 2019 falando que estava tudo no lugar. O senhor William assumiu. Eu lembro nas LDO, eu só não tenho... Eu tô até com medo de falar que eu não tenho como provar, que eu não gravei. Ele falou nas LDO que tinha um problema de justiça lá, né? No final desse ano, o William vai assumir o compromisso, antes da eleição, que antes da eleição o posto está ali inaugurado. O posto está lindo, maravilhoso. Só que ninguém inaugura ele. Só falta cortar. A placa está de 150 dias, nós já estamos lá com mais ou menos... Nós estamos com mais ou menos 300 dias de atraso, pastor Leandro. 150 dias de atraso lá, com certeza. E o William não inaugurou esse posto. Cara, a vaidade política em Birité é tão grande que a coisa mais fácil que tem era arrumar isso agora. Na LDO atual, essa tá gravada, eu baixei a live, tá? Não adianta que eu cortar ela mais não, baixei essa. Na atual, o William falou que não tem dinheiro para entregar o posto. Só que o seu Pinheirinho é um deputado federal. E ele tem 7 milhões, 8 milhões praticamente, que é 16 milhões, e desses 16, 8 milhões é para saúde. O deputado, ele manda para qualquer lugar, verba impositória. Ele pode mandar para saúde de Birité. Não seria a hora agora do senhor Pinheirinho chegar no William Parreira e falar assim, ó, conserta lá o que eu não te entreguei, vou mandar a emenda e você recebe. Sem vaidade política. Tudo pelo povo de Birité. Tô dando a deixa. 2022 tá chegando aí. Entendeu? Então, ou seja, Edson, você, como um deputado, cumpriu sua promessa na sua vida. Só que haverá uma eleição em Birité em 2024. Correto. Suponhamos que o seu grupo político hoje, que é o William Parreira, perca a eleição em Birité. E aconteça uma situação similar a essa. Qual que seria a sua postura? Você conversaria com o grupo da oposição para resolver o problema do povo? Sempre. Aqui que eu falei com vocês. Sempre o meu pensamento que eu sempre tenho, que tá até com um problema agora, é sobre o Campo do Rosário. Vocês viram uma postagem que já foi escritor? Sim, vi, o Nonato? vi. Eu sempre assim mexo no esporte, a gente, na época que era Marília do Carmo, né? Era lá da fundação, que era, hoje é o Vicente da farmácia. Sim. Tô tentando até contato com ele, consegui falar um pouquinho com ele, ligação. Porque que acontece? A situação do campo lá, tem muitos times que jogam lá, o Rosário, os outros clubes, sei lá, os outros clubes que coisa lá. Aí o Nonato já tinha me pedido para mim gravar o vídeo. O que é que eu tô fazendo agora? É o que eu também faço até na prefeitura, né? Pego, as pessoas me chamam, eu levo problema, eu gravo um pequeno vídeo, levo pro secretário, e aí, secretário, a situação é essa, para me trazer uma resposta. Eu estou esperando, igual eu estou esperando a resposta agora do Campo do Rosário. Que a prefeitura, um funcionário da prefeitura, entrar lá para cortar, porque acho que o tratorzinho deles estragou, a gente tem um tratorzinho para entregar. Eles não estão permitindo o funcionário da prefeitura, que lá também é público, que lá também é do povo. Não adianta, igual o Estádio Municipal de Birité, é do povo, entendeu? De entrar lá e fazer a manutenção que precisa. Aí eu estou conversando com ele primeiro, antes de eu gravar o vídeo. O que é que, supondo, vamos pôr aqui, um outro candidato que não seja talvez do grupo do William, porque hoje eu posso falar com vocês, o candidato deputado estadual do William não sou eu. Sim. Revelação, hein? Não, estou sendo sincero com vocês, não sou eu. Entendeu? Sim. O meu pedido com ele eu falei assim, William, o meu pedido para você você não precisa me ajudar, você não tem o que falar mal de mim, que eu sempre faço o que é o correto. Não precisa me ajudar, mas não me atrapalhe. Só para terminar, não me atrapalhe. Se amanhã, se Deus abençoar eu ser um candidato, um deputado eleito, em 2024, igual está a situação do posto do Palmeiras, esse negócio tudo, não importa se é A, se é B, lá é benefício para quem? Para a população. Então, pronto. Essa briga, tem hora que eu fico assim, essa briga política, sim. Talvez, então, muitos funcionários da fundação, que eu converso muito lá, são pessoas também pela ódio. Vicente também eu gosto da pessoa dele, mas até hoje não me deu uma resposta. Se amanhã não me der uma resposta, sábado eu vou gravar um vídeo. Sim. Entendeu? Porque dos outros falar assim, pô, mas o tal não tá. Eu tô tentando resolver num diálogo para não ter o problema. Show de bola. Entendeu? Pastor Leandro,
Nosso time tá quase indo, Edson. E te cortei, me perdoa. Mas aqui Mas eu tô só para resolver. Pode ser A, B ou ou B, C. Tá à se é disposição. benefício pro povo. Eu tô... Pode contar comigo. O Vicente fez um comentário aqui que falou só: as emendas impositivas de execução obrigatória também. Luiz Tiber, Stefano Aguiar, Marcelo Alves. Ele tá trazendo aqui os pessoal que foram bem voltados. Vicente, eu só peguei o Pinheirinho pelo simples fato de que foi ele que começou. E ele tem a chance de ajudar a terminar o que ele começou. E aí, eu quero ver até onde é que vai validar. Se o Tiber mandar, é fácil. Tiber e o Willian é a mesma coisa. Entendeu? Os dois são aliados políticos. Eu quero ver, Bistênia, até onde é que a vaidade é maior do que o desejo do povo. É só isso que eu quero ver. Isso aí É sempre só foi. isso que eu quero ver. E aí, eles me tajam de Pinheiro, ô, Leandro. Deixa eu falar com vocês. Eu nunca conversei com a família Pinheiro. Eu apoiei por causa do meu amigo Alan da música e pelo trabalho e por acreditar no trabalho dele. E se o Alan mijar fora do pinico, não apoio mais. Simples assim. Aqui não tem menino não, fi. Entendeu? Então, quando você me taja com o Pinheiro, eu tô te citando um nome que é pra não dar conversa fiada, porque eu tenho prova. A reportagem da Globo tá lá, que era pra ser entregue em 2014. O Willian assumiu a responsabilidade e não cumpriu. Então, ou seja, apanha os dois comigo aqui. Não tem meio termo. Eu quero que resolva o problema lá. O posto tá lá, tá lindo. E tomara que assim, se não for o Pinheirinho, pode ser qualquer outro deputado, se ver essa live algum dia, Sim. manda. Manda emenda. Que o braço aqui de... Vamos pôr um outro aqui, ó, um deputado estadual. Sim. Vamos pôr um, que nós estamos olhando, nós olhamos o federal, né? Ah, porque eu trouxe não, a verba vou pôr do ela, federal. não vou pôr ela. Sim. Não vou pôr ela pra eles falarem assim, pô, ele tá de perseguição com a família. Tô não. Sim. Mauro Tramonte, gente. Também. Foi outro que só puxou voto. aqui. Quantos votos o cara teve aqui dentro, só? Sabe por que eu tô ocupando só os dois, ô Edson? Entendeu? Aí vem aí, chegando no pé de campanha, né? Parece tudo. 2020, tá tudo aparecendo, manda um coisinha, aqui outra ali. Não, Cara, difícil. Sem difícil. chance. Pastor Leandro, de 8h22, cara, eu tenho que fazer menção de uma pessoa aqui da prefeitura, que é o Leozinho da pasta da saúde. Me passaram o contato dele, eu precisei de um documento, que eu tô fazendo alguns trabalhos aí pro conselho, por conta própria. Né, eu soltei um post aí mostrando os dias e as horas, e o Leozinho me passou tudo que eu pedi pra ele, o Léo Trancinha? sem dificuldade. Eu não sei se é o Tracinho não, mas é o Leozinho da Secretaria de Saúde, ele trabalha na saúde. Cara fantástico. Então, assim, a gente tem que enaltecer quem trabalha bem, né, Pastor Leandro? Com certeza. Pastor Leandro, e aí? Mandando pra conta? Vamos terminar, porque a gente já tá chegando no final, mas Daqui a pouco vem o By Night. eu gostaria de fazer uma pergunta dentro daquilo que você falou sobre o seu relacionamento com o Willian Parreira. Você pode responder com rápidas palavras, que o nosso tempo Tem que ser rápida mesmo. Por que você entende hoje que você não é o candidato a deputado do Willian? É a conversa, assim, todo mundo tá aí para saber, o Willi já tinha um acordo Sim. com o Beto. E se ele tinha esse acordo, igual você falou aí que você apoiou os Pinheiros por causa de quem? Alan da música. Do Alan, talvez você tinha um acordo com o Alan, você tinha uma conversa com o Alan. Não, eu acreditava no trabalho dele mesmo. Acreditava na palavra, então, acreditava no... Talvez você apoiou mais o Alan do que o Toninho. Porque você acreditava no Alan, Sim. não no Toninho. Você não me vai pedir voto pro Toninho, vai pedir voto pra Alan. Hoje é por isso, porque ele tem esse... Ele falou comigo que se não tivesse esse comprometimento, que não sei o acordo que ele teve com o Beto, que esse negócio tudo, que o candidato dele a deputado seria eu. Sim. Mas... Eu tô te fazendo essa pergunta só para me terminar aqui, para deixar o povo de Birité bem tranquilo a respeito disso, porque a gente muito se fala sobre novos políticos e aí a gente acaba vendo um prefeito escolhendo um político já existente em vez de apoiar um político novo, né? aquilo Novas que ideias, né? mas A gente eu tanto fico- fala mas assim de sabe nova que- política quando... Mas sabe por que eu fico tranquilo? Eu agradeço a Deus que eu não tenho nenhum poderoso. O único poderoso que está Por trás. na minha frente é Deus. Fantástico. Entendeu? O único que está por mim é Deus, porque, para falar assim, eu tenho um senador por trás de mim. A única conversa que eu vou ter, eu vou até abrir para vocês Sim. aqui agora, que eu vou ter uma conversa que ele acho que é um pré-candidato ao Senado, é o Cleitinho Azevedo, que eu fui chamado em Birité antes de eu conhecê-lo, Sim. de Cleitinho de Birité, eu não sabia quem que era ele. Estou sendo sincero.
Show. Fui conhecer depois o Cleitinho, o trabalho dele, e faz pra mim, não tô fazendo coisa Sim. aqui não, o único deputado estadual atuante pra mim. Não, o Cleitinho, acho que ninguém tem essa crítica ao trabalho dele, não. Um cara que tem coragem, todo mundo tem coragem, merece respeito. Pastor Leandro, ô Edson, suas considerações finais, meu querido, se você puder ser breve pra gente aí, porque eu tô só mais 2 minutinhos. Viu? Pessoal, agradeço cada um de vocês que participaram da live aí, comentou. Você pode ter certeza que com o tempo eu vou responder todo mundo no comentário. Obrigado pelos comentários, obrigado por tudo, pelas críticas, por tudo. Sim. E agradecer vocês aí, pastores, que estão aqui sempre assim, trazendo, além de tudo, um amor de Deus, falando sempre da palavra e defendendo aquilo que a gente sempre defende, que é a família. Um abraço a todos, Deus abençoe grandemente e venha realizar seus sonhos. Pastores, antes de nós entrarmos ao vivo aqui, ele pediu para nós fazermos uma oração aqui. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Nós sabemos que uma das armas do crente é a oração. Está acima da minha e acima de qualquer um. Abençoa a vida do Edson, abençoa a vida de todos que estão aqui, Senhor, trazendo paz, prosperidade, saúde, uma boa noite de sono. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Você que crê na oração que foi feita, diga eu creio na oração eu concordo com a oração que foi feita com o pastor Wellington. Amém a todos. Queridos, amém. Segunda-feira, População Governa. Terça-feira, Criativamente Empreendedor. Quarta-feira, Toca Fácil. Quinta-feira, Protesto Protestante. Esse foi pra conta. Até a próxima. Muito obrigado. O Edson vai responder todos aí depois aí ao longo da semana. Eu vou correr pra igreja porque eu vou pegar a pregação do pastor. E vai pra igreja. Amém. Fique com Deus, querido. Fui.